bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos aqui, tá participando, né? Desse dia de campo aqui na Fazenda Experimental da Ipamig, né? Esse tema aqui, eu queria que vocês chegassem mais, eu falo baixo, senão muitos aí não ouvem, né? Pessoal, eu queria, antes da gente falar propriamente na poda, o que eu acho importante, eu estou vendo a maioria são jovens, né? Talvez poucos representantes aqui de produtores, né? Mas jovens. É interessante. A maioria é agronomia, né? Certo. O que eu queria comentar é o seguinte, o sucesso na atividade, na cafeicultura, ele é multifatorial. Então, muitas coisas dependem, multifatores. Um exemplo, a nutrição é importante, porque influencia na produção, influencia no meu custo. A questão de eu identificar pragas e doenças, as doenças podem reduzir produção, né? As pragas também. As plantas daninhas é um outro fator também. Assim que também como as podas, que são, digamos assim, fatores importantes no sucesso da nossa atividade. Então, uma pergunta, em que situação que a gente poda as nossas lavouras? Então, muitas vezes, a gente vai podar a lavoura para resolver problemas de fechamento. Então, lavouras adensadas, lavouras que estão com um crescimento muito elevado, que dificulta o quê? Pulverizações, que prejudicam a colheita do café, né? E também tem situações que me levam a podar uma lavoura de café quando eu tenho acidentes climáticos. Por exemplo, uma chuva muito forte, uma chuva de granizo, né? Um problema de geada, né? Um fato que tem ocorrido menos, né? Mas isso pode me levar à decisão de eu podar uma lavoura. Problema de lavouras velhas, com ramos já muito velhos, já pouco produtivas. É uma forma de eu renovar ela com poda, né? Então, pessoal, vocês são da agronomia, vamos trabalhar um pouquinho e conhecer mais um crescimento vegetativo do cafeeiro. A planta, quando ela está em formação, ela apresenta um vigor muito grande. Essa situação aqui, olha, né? Então, esse é um ramo lateral, né? Que está em pleno desenvolvimento, né? E muito vigoroso. E o que eu aconteço aqui? Aqui eu só tenho crescimento vegetativo. Mas eu tenho também formação de gemas aqui que vão diferenciar e formar flores, que vão ser responsáveis pela produção do ano seguinte, tá certo? O que vai acontecer no ano seguinte com esse ramo? Eu consegui sincronizar aqui, olha pessoal. Esse ramo aqui, no ano passado, é esse aqui, ó, nesse ano, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, aquela área lá que cresceu e deu flor, nós vamos ter o quê? Produção. Então eu tenho dois eventos aqui, ó, no mesmo ramo. Uma porção que está em produção e uma outra parte, porque está pegando chuva de o quê? De outubro a março. Então eu estou tendo o quê? Crescimento vegetativo, né? O que vai acontecer? Esse crescimento vegetativo aqui, ele vai ser responsável pela produção do ano seguinte. Então, a cada ano transcorrido da planta, nós vamos ter esses eventos. Uma área em produção e uma área em crescimento vegetativo, que vai ser responsável pela produção do ano seguinte. Só que com o passar dos anos, o que nós vamos deparar? Com essa situação aqui, gente, olha. Se eu não adotar nenhuma medida, olha, o que acontece? Aqui, eu tive várias produções aqui nesse ramo. E chegou a esse ponto, ó, chega um ponto que ele, sem produção, olha o crescimento vegetativo. Aqui, se eu contar, eu tenho 7 nós. Nesse ramo vigoroso aqui, ó, eu encontro, em média, de 15 a 20 nós em crescimento vegetativo. E a gente sabe que para produzir café, é produzir ramo desse jeito aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem que adotar uma medida de poda para a gente poder estar recuperando essa planta, tá certo? Só que antes da gente falar da poda, a gente tem que ir lá no nosso talhão de café e visitar. Vocês que, né, vão ser extensionistas, pesquisadores, etc., vocês podem deparar com essa situação um dia na vida de vocês, de ter que analisar uma área e decidir pela poda. Só que antes disso, nós temos que observar alguns pontos que são importantíssimos.
Se vocês observarem isso, eu já vou dar por satisfeito. Primeira coisa, a gente tem que observar o sistema radicular do café. Como? A gente não vê o sistema, está debaixo da terra. A gente tem que levar um enxadão, tirar plantas bem características daquele talhão, né? E analisar o sistema radicular do meu cafeeiro, se não está tendo problema o quê? De pinhão torto, pinhão bifurcado, problemas de superadensamento, tá certo? Olha só como é que fica o aspecto da raiz. Então, a gente podar lavouras com um sistema radicular igual eu citei aqui, nós não vamos ter sucesso na atividade, né? Aproveitar que tirou a raiz, o que nós vamos fazer? Ó? Olhar o exígua. Nós estamos tendo muito problema com o melodógeno exígua, né? Está tendo muitas infestações em nossas lavouras. E eles comprometem muito a produção de nossas lavouras. Nós temos um outro também que vocês vão estudar, que é o melodógeno incógnita. Esse mata a planta, ele destrói a raiz, ele deixa num aspecto de cortiça, tá? Então, uma lavoura nessa situação aqui, não justifica. O ideal é um arranquio e plantar, nesse caso, variedades, né, que sejam resistentes, né? No caso, se for o exíguo, tá certo, pessoal? Eu tenho que observar também as falhas do meu talhão. Se eu tiver um talhão com mais de 20% de falhas, não justifica. Junto com isso, o espaçamento não é adequado, a variedade não é produtiva, não é adaptada para o meu ambiente, né, onde eu conduzo as minhas lavouras. Então, esses fatores aqui, nós temos que perguntar antes de decidir pela poda. Então, ó, a minha lavoura vamos pensar assim, é uma lavoura atual produtiva. O espaçamento está adequado, não temos problema de raiz, não temos falha, etc. Eu vou podar. Então, qual poda que eu vou adotar e que época que eu vou podar? Então, o pessoal que faz esqueletamento no sistema safra zero, que está podando em vários ciclos, são vários ciclos de poda, a lavoura em bom estado é recomendada após a colheita. Por quê? Aí eu volto para o nosso ramo aqui, olha, pessoal. Foi feito um estudo que mostrou que após a colheita, ele cresceu 10 nós no ramo. Isso é uma média de uma planta. A poda que ficou adiada para dezembro, ela só cresceu aqui, ó, de 4 ramos para cima. Ou seja, olha a perda que ele teve de ter adiado a poda em termos de crescimento vegetativo. É uma perda muito grande e isso responde por produção, tá certo? Outras situações, no caso da geada, se é uma geada leve, né, nem precisa podar, a planta tem a capacidade de recompor esse enfolhamento. Se é uma geada severa, aí eu tenho que aguardar e esperar ela soltar as primeiras brotações, que aí ela vai mostrar aonde, quais tecidos, quais ramos que sofreram dano, tá certo? Nós fizemos também um estudo, isso tem 20 anos atrás, com lavoura depauperada, no caso foi recepa, né? Então, em situações em que a lavoura está muito depauperada, né, no caso da recepa, o que a gente tem que pensar? Nesse estudo nós comparamos uma recepa após a colheita e uma recepa aguardando o período, o início das primeiras chuvas, que na época coincidiu com o início de novembro. Só que antes nós aplicamos uma foliar com boro e zinco. Porque nós fizemos uma análise foliar e verificamos que o café estava com níveis muito baixos de boro e zinco. E aí, antes da gente recepar, 30 dias antes, nós aplicamos essa foliar. E foi interessante, porque a lavoura depauperada respondeu bem em termos de número de brotações, crescimento de brotações, ela deu uma melhor resposta, né? Só que tem um detalhe, pessoal, a gente falando em podar café, a gente tem que pensar em duas, na verdade são vários fatores que a gente tem que analisar para o sucesso da atividade, né? Como é uma lavoura, a gente tem que cuidar, né? Então precisa capinar, precisa adubar, porque o mato crescendo, ele abafa essas brotações e você não forma nada. Esse mato, ele sai com
uma facilidade muito grande, né? Mas se a gente adotar práticas para poder cuidar dessa lavoura, a gente tem a oportunidade também de gerar renda com cultura intercalar, no caso aqui o feijão. Então eu vou ter uma lavoura intercalar, que é no meu exemplo o feijão, que vai me dar uma renda, juntamente com uma lavoura que está em recuperação, que está em formação, tá certo? Outro ponto importante, pessoal, a gente só vai recepar uma lavoura quando ela apresenta, igual essa foto aqui, ela tem danos em toda a parte aérea, né? Ela tem uma perda muito grande de ramos laterais. O ramo lateral no café arábico, uma vez perdido, ele não volta mais, né? Não tem gema ali que faz nascer um outro ramo, né? Tem gema para sair ramo ladrão, que são os ramos verticais, como esse aqui, ó, né? Então, o que eu fiz? Quando nasce um novo ramo, esse ramo aqui tem uma gema, essa gema aqui chama cabeça de série, que gerou esse ramo aqui, ó, né? Tem gemas também seriadas, que vão formar novos ramos verticais, tá certo? Então eu recepei meu café, ó, em pouco tempo eu fiz a desbrota, ó, e obtive uma outra planta, tá certo? A vantagem da recepa, pessoal, que eu acho importante falar aqui, desde que atenda todos aqueles critérios que eu falei anteriormente. A minha lavoura já está lá no lugar, eu vou aproveitar a muda, eu vou evitar de fazer a destoca dessa área, manejar o solo, sulcar, adquirir mudas, plantar, cuidar. Não, você recepa, a planta está lá, ela brota e forma uma nova planta, tá? Outro aspecto que a gente tem que olhar no caso da recepa, a questão do número de AS. Qual que seria hoje a população ideal para a gente ter produtividades que sejam sustentáveis? De 4 a 6 mil plantas por hectare. É lógico, dependendo da variedade, porte alto, porte baixo. Mas se a gente está dentro dessa população, nós vamos obter boas produções. Então, se eu tenho 5 mil plantas por hectare, se eu deixo uma haste, eu vou ter o quê? 5 mil hastes por hectare. Se eu deixo 2 hastes, 10 mil hastes por hectare. Ó, já passou um pouquinho. Se eu deixar 4 hastes por tronco, eu vou ter 20 mil hastes por hectare. Aí é muito, por isso que a gente tem que conduzir. Mas aí a gente podia perguntar, eu vou deixar então 1 ou 2? Depende. Se na minha linha de plantio for o plantio inferior a 60 centímetros, uma haste. 2 hastes superior a 65 centímetros, tá? Essa é uma dica boa que eu passo para vocês, tá? Bom, para finalizar a recepa, se eu puder deixar, se ela ainda tiver ramos baixeiros aqui, eu posso fazer a recepa que a gente chama a recepa com pulmão. Ela tem uma recuperação mais rápida, tá certo? Aqui, ó. Olha o aspecto dela no ato da poda. Eu vou ter ainda preservado alguns ramos. E eu vou chegar nesse estado aqui. Comparando com essa, olha aqui que eu cheguei, né? Então essa é mais interessante, tá? A questão do esqueletamento, pessoal, isso é importante. O que acontece aqui? Eu tenho uma gema dominante aqui na ponta do ramo. Quando eu podo esse ramo, o que acontece? Eu tenho gemas que estão em repouso aqui, que vão emitir novas ramificações. E eu vou obter isso aqui, ó, né? Novas ramificações de ordem secundária, terciária e assim por diante, tá? E eu produzindo isso, eu vou estar produzindo café. Tá certo, pessoal? Muito bem. A questão do manejo da desbrota dessa lavoura. O que a gente tem adotado? Para plantios mecanizados, a gente tem procurado reduzir o número de desbrotas. Por quê? As desbrotas, pessoal, é uma mão de obra, fica uma mão de obra muito cara. Então, por exemplo, lavouras mecanizadas. Eu vou dar um exemplo, cultivar mundo novo. Se você for esqueletar, a planta sofre uma poda no ramo lateral e uma poda no ramo vertical. Essa vertical a gente chama o quê? De decote, tá certo? Então, se decotou a planta, ela vai soltar o quê? Novas brotações. Aí eu conduzo essas brotações
na mecanização, o que tem se adotado é não conduzir desbrotas, deixa e, como é que se diz? Deixa elas saírem à vontade. Então, eu fiz a minha poda após a colheita, o que que acontece? Eu fiz a minha poda em, vamos citar aí, julho, agosto. Lá em fevereiro, eu vou lá e faço um outro decote, que seria uma capação desses brotos que saíram. Então é um procedimento que tem dado um bom resultado. Isso a gente tem visto, né, estudos que têm mostrado isso, né? Agora, para o pequeno produtor, um decote mais baixo, a 1,60, compensa ele conduzir, né, as brotações. Por quê? Essas brotações que vão sair, vão produzir. E essa produção que fica aqui ajuda a somar com o café que vai estar preservado na planta, né? Então essa soma é mais interessante. Vários trabalhos mostram isso. Vale a pena conduzir. Mas é interessante para pequenos produtores, né? Que a mão de obra é dele, né? Não pesa tanto no custo, tá certo? Então, pessoal, basicamente as informações que eu queria passar para vocês são essas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem questionar, nós temos tempo, né, para perguntas? Sim. Eu? Pessoal, a questão da safra zero, deixa eu só complementar aqui, que é muito interessante. Geralmente, a gente pode adotar vários ciclos de poda, a cada 2 safras, 3 safras, 4 safras. Mas é interessante, até eu tive conversando aqui com um produtor que adota o sistema de safra zero. E ele faz assim, ele poda o café, o outro ano crescimento vegetativo, no próximo ele tem uma grande produção. Colheu esse café, recepa de novo. Desculpa, recepa não, esqueleta ele novamente, né? Então ele faz isso sucessivamente. O que que ele me falou? Uma pergunta também que é comum. Mas espera aí, se eu ficar podando assim, no meu somatório das minhas produções vai ser menor do que uma lavoura em livre crescimento? A resposta é sim. Lavoura em crescimento, o somatório vai ser maior. Agora, nós vamos deparar em situações, em anos, que aquela lavoura que vai produzir 5 sacos por hectare, não vale a pena, o custo é muito caro, né? Para tirar os frutos lá da lavoura. Fica muito caro essa colheita, né? E um outro aspecto que ele falou, o principal, é com relação ao seguinte, a questão da gestão da propriedade. Ele tem vários talhões, né, na sua propriedade, e esses ciclos de poda são alternados. Então ele consegue estabilizar uma produção boa todo ano para ele, né? Então nesse aspecto é interessante a safra zero, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. A gente está à disposição aqui na IPAMIG. Se vocês no futuro quiserem nos procurar, viu? Era isso. Muito obrigado, pessoal.